parte da história da cidade, né? Toda a igreja, por mais a época que ela seja, ela faz a parte da história, né? O passado existe, mesmo que a gente não queira, mas ele existe. E é bom de olhar. E a igreja é linda. Preserva a nossa raiz, né? A origem de Caxias está nessas casas antigas, né? Tudo que é, assim, coisas antigas que mantém, né? Eu acho que devia ser conservado, né? Não deixar cair, né? Caxias do Sul tinha apenas 8 anos de vida quando uma comunidade resolveu inaugurar uma capela. Isso era em 1898. A Capela do Santo Sepulcro, nesse formato assim, de alvenaria, em estilo neogótico, ela é de 1937. Ela foi tombada em 2005. Desde então, a história e a memória seguem sendo preservadas com o passar do tempo. Gótico, ele traz pra gente as referências do gótico, né? Que são principalmente esses arcos em ogiva que a gente vê aqui, mais pontudos em cima. Toda essa arquitetura que tem essa forma muito mais agressiva, que a gente diz, né? Que surgiu nesse período. Elas trazem muitas pontas, elas têm os pináculos, que são aqueles elementos que acontecem lá em cima, né, com aquelas pontas altas que a gente vê muito nas igrejas góticas do período e que foram reutilizados, né, todas essas soluções reutilizadas quando se começou a usar o neogótico. E aqui no Brasil a gente tem um neogótico bem tardio, né, que a gente estava vendo essa igreja de 1930. Então ela é pós-modernismo, então é um neogótico que aconteceu quando o modernismo já estava acontecendo no mundo. A Capela do Santo Sepulcro é a terceira tombada como patrimônio do município. Hoje, Caxias possui 6 templos religiosos tombados, que se somam nos 50 bens da cidade. São protegidos pela lei municipal e fiscalizados pela Divisão de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural, órgão da Secretaria Municipal da Cultura, e tem o apoio do Conselho de Patrimônio Histórico e Cultural, o CONPAC. O tombamento é uma forma de proteção, é a maior forma de proteção de um imóvel de valor histórico-cultural, e ele funciona através de um processo, né, que começa com um processo administrativo. Pela nossa legislação municipal, qualquer pessoa pode pedir um tombamento, uma pessoa, uma entidade, né, e aí tem um trâmite, um rito legal que se tem que cumprir. Se não é o proprietário que pede, ele é notificado, ele é informado desde o princípio, né? E existe todo esse caminho legal para que você chegue até o final e o imóvel seja tombado, ou seja, protegido pela legislação, né? Por ter um valor para a comunidade. Localizada na Avenida Júlio de Castilhos, é mantida pela paróquia Nossa Senhora de Lourdes e recebe um olhar especial da Associação dos Amigos do Museu Dom José Barea. O Conselho Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul reconhece o local como exemplar único da arte sacra da cultura da imigração italiana no sul do Brasil. Ela possui alguns tesouros, digamos assim, de valor artístico, histórico, cultural e, sobretudo, de valor religioso, né? O próprio templo, que é um exemplar de arquitetura neogótica, né? Um dos únicos exemplares que temos na cidade de Caxias, e também o conjunto estatuário, que é a obra mais antiga, retratando a cena do Santo Sepulcro, que fica na cripta da igreja, né? Nós temos os vitrais da igreja que retratam a via sacra, né? O caminho de Jesus carregando a cruz até o Calvário. Depois nós temos 2 imagens que são obras-primas de um grande também artista de Caxias, né? Michelangelo Zambelli, é a imagem de Nosso Senhor dos Passos e de Nossa Senhora das Dores. Por fim, nós temos a última obra que foi feita na igreja, talvez seja até a mais famosa, que é uma obra de Aldo Locatelli, A Ressurreição de Cristo, que é de 1952 e fica na ábside do altar da igreja.
Todas essas relíquias estão no projeto de restauração da capela prevista na Lei de Incentivo à Cultura do Estado, aprovado no início deste ano. O projeto prevê a captação de R$2 milhões para as obras. 500 mil já foram captados. O prazo para conseguir os recursos é de 1 ano. A paróquia, que é responsável pela capela, com o apoio da associação, corre contra o tempo para garantir esses valores, que podem ser obtidos por meio do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS de empresas, e também de doações de pessoas e patrocinadores para a realização do restauro. Só assim, com o início e conclusão das obras, que a edificação poderá voltar a abrir as portas para o grande público. Hoje, apenas grupos de oração frequentam o local, porque o piso está cedendo. A nossa expectativa é de contribuir para a religiosidade, em primeiro lugar, né? Mas também para esse aspecto da memória histórica, cultural, artística do nosso município. A Capela Santo Sepulcro tem uma antiguidade, né, arquitetônica bem importante, ela tem um contexto ali no seu entorno de outros imóveis de valor e, né, existe toda uma história, daí no caso dessas pessoas que frequentaram e que é importante preservar. A restauração protege a memória de um povo que luta para não ser esquecido. Também é história e cultura para quem passa por aqui. A gente consegue identificar na igreja um lugar, uma relação de pertença, né? De um espaço de pertença, né? Acho que essa é a principal relação que a gente tem com a igreja, né? De modo geral, a grosso modo, a gente encontra 3 grupos distintos, né? Existe aquela pessoa que faz pelo sacrifício. Isso a gente vê, por exemplo, em Aparecida, tem pessoas que andam mais de 100 quilômetros chegar em Aparecida, nessa questão dessa devoção pelo sacrifício. A gente tem um turismo associado à questão mesmo histórico-arquitetônica, do patrimônio, do construído, né? E a gente tem eu vejo a minha mãe, né, que quando eu ia viajar, falava, mãe, vamos para tal lugar, assim, mas tem uma igreja perto, né? Então é aquela pessoa que vai fazer o turismo associado na prática religiosa. Quando a gente fala dessa capela, todo caxiense conhece, né? E é isso que faz com que ela tenha mais valor do que simplesmente o fato dela ser uma capela neogótica, né? Que traz referência ao estilo neogótico. Então, o mais importante que a gente tem que começar a perceber é isso, é a questão da afetividade, das referências e da memória coletiva da nossa cidade, que é o que se perde quando a gente não tem um bem desses preservado, né? Vai ficar sempre naquela história ali onde era a capela do Santo Sepulcro, né? Porque essas coisas não saem da memória.